Boa noite, meu nome é Vinícius Alves, sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cumprimento quem estiver assistindo no momento, à mesa. Estou apresentando meu projeto de pesquisa. A justiça tarda e faz falta. O acesso à justiça para a população rural do Seridó Potiguar. O tema foi escolhido com base em um ditado popular que existe no Seridó. E é para ser entendido dos impactos que essa ausência na justiça ocasiona para a população, essa falta de acesso. A delimitação do objeto de estudo. O problema gerador, como foi dito, é essa dificuldade de acesso da justiça para essa parcela da população. E o espaço será em cidades do interior do Rio Grande do Norte. No total são 25 cidades que compõem o Seridó Potiguar. E o tempo, tendo em consideração que estamos agora numa pandemia, Covid-19, é o necessário para que se consiga fazer com fidelidade os questionários, a entrevista e todo o procedimento necessário que necessite para a realização. Aqui está o mapa do Rio Grande do Norte. Essa parte em laranja é o Seridó Potiguar, dividido em seus 25 municípios. Aí os objetivos. Em primeiro lugar, o objetivo geral, que é fazer essa análise geral da situação do Seridó Potiguar, com base na Constituição Federal, os direitos fundamentais que não estão sendo respeitados, e também uma análise de direitos trabalhistas, porque essa população rural, normalmente ela depende de proprietários de terrenos, e como é que há essa relação, se são respeitados direitos de férias, direitos, os direitos básicos do trabalho e também da dignidade humana, os direitos fundamentais que há na Constituição. É o objetivo geral, fazer essa análise da situação e adentrar no estudo. Quanto aos objetivos específicos, para delimitar em partes, categorizar mais o objetivo geral, primeiro é fazer o primeiro passo é conhecer a situação presente, que isso vai ocorrer com estudo bibliográfico, tanto com livros quanto com artigos envolvendo o tema tanto do acesso à justiça quanto do Seridó, fazer um apanhado do que há de melhor dos dois. Aí o segundo passo seria o segundo objetivo específico, seria esse mapeamento, que ocorre por meio de questionários e da entrevista, que a entrevista a ideia é dar justamente mais profundidade, e os questionários dão uma ideia geral da situação. E após ter os dados e estar ciente da situação atual, aí pode ser feito os outros dois objetivos, que é indicar se há o descumprimento desses direitos constitucionalmente estabelecidos, o que há na lei, e descrever a atuação do daquele órgão que deveria fazer estar presente da população, que seria a Defensoria Pública, no caso está próximo em caso de garantir que esses direitos não sejam violados. Aí fazer posteriormente uma análise do que a Defensoria necessita. Justificativa. Por que pensei nesse tema? Em primeiro lugar, por causa de vivências pessoais, minha tradição é do Seridó, eu nasci naquela região e gostaria de retribuir para a sociedade aquilo que está sendo proporcionado para mim, o caso, o estudo, o ensino. E eu tive contatos com boa parte da minha vida com a população rural daquela região. E eu observei certos direitos que não estavam sendo respeitados,
como é o caso de negligência, por exemplo, em relação à aposentadoria por invalidez, que é um processo muito moroso e que não estava atendendo os requisitos, que são de defender e dar o respaldo àquela população. Temos o caso, por exemplo, também das férias, em que muitas vezes não são respeitadas por essa realidade rural. Direitos de emissão, também que há situações em que os proprietários eles impõem certas restrições. Aí, por essas observações que foram feitas, com a pesquisa científica, com o presente trabalho, pode-se delimitar e, e observar se isso está ocorrendo realmente ou não, de uma forma mais concreta. Aí a segunda justificativa, então, além dessas mais pessoal, é que após identificar esses elementos, pode ser feito um estudo macro para a região como um todo. E assim pode-se pensar em cenários semelhantes, em que há essa população vulnerável e que o acesso à justiça não é garantido. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa ela será um enfoque qualitativo e, em relação à natureza, será uma pesquisa básica, que, no caso, ela servirá como base para a coleta de dados e, posteriormente, poder ser feitas, possivelmente, pesquisas mais aplicadas. Haverá um caráter indutivo, que isso significa que vamos avançar mais com os conhecimentos coletados. Vamos partir do micro para o macro, com esse fornecimento de conhecimento. E em relação aos meios procedimentais, será empregado, como já foi dito, o estudo bibliográfico para fazer um estudo, uma análise, ter conhecimento e ciência da situação real. Um procedimento também de estudo de caso, também conhecido como método monográfico, que aí ocorrerá esse estudo mais próximo com a população da região e com base em métodos estatísticos pelo questionário e com o método clínico, que aí vamos coletar os dados com entrevista, por exemplo, que tem um caráter observativo, de observação. E aqui como foi feita essa coleta, como será feita essa coleta e análise de dados. Com essa observação sistemática, descritiva do estudo de caso, esses 25 municípios, eu fui fazendo um apanhado pelo IBGE. A população total deles é de quase 312 mil habitantes, e a população rural no Rio Grande do Norte é aproximadamente 22,2% da população total, a população rural. E daí temos o nosso universo populacional, que seria de 69.214 habitantes. Desse universo é o que será ter a amostra para a pesquisa. E tendo conhecimento também sobre a margem de erro e também o grau de confiabilidade, a amostra será de 41 indivíduos para o questionário que deverá ser realizado. E a entrevista será justamente a ideia de conseguir uma maior profundidade em um caso concreto. Aqui os métodos, a pesquisa bibliográfica. Eu irei aprofundar com livros fornecidos pela minha orientadora e por artigos pelos CAPES e Cielo, irei encontrar sobre o tema. Já fiz a leitura de alguns. O mapeamento por questionários, que aí está indicando os 41 questionários necessários, de acordo com a amostra que foi calculada. E após isso,
que serão feitos a indicação do objetivo segundo e terceiro. Os objetivos que será feito uma análise mais criteriosa, tanto à base da Constituição e da leis, quanto eu falei da Defensoria Pública, com base na Lei 80 de 1994. E, por fim, a análise geral, com todos os dados que foram coletados, será feito um apanhamento da situação vigente. Se era aquilo que estava sendo observado anteriormente, se e as possíveis teorias que irão partir dali. Referencial teórico, com base em artigos, como aqui Região e Capital Social, a reinvenção do Seridó Potiguar nos Fios Silenciosos da Cultura, de Eugênia Maria e Ione Moraes, caracterizando mais a região do Seridó, que fica localizado, como foi mostrado no mapa, nessa região central-sul do Rio Grande do Norte. Ela foi tendo início durante o século XIX, o surgimento de conflitos indígenas e de ocupantes portugueses, de acordo com a concessão de Seis Marias, com as primeiras cidades sendo Acari, Caicó, e características também do ambiente, que é conhecido pelas suas altas temperaturas, a insolação, baixos índices de umidade, pluviométricos, de chuva, a consolidação da caatinga, que com aquelas plantas conhecidas da região, algaroba, xique-xique, que são plantas muito resistentes. Quando há época de inverno, de chuva na região, as folhagens elas saem, aquelas plantas elas não estão mortas, elas têm uma capacidade de resiliência já adaptável à própria região, semiárida e serrana. As estiagens são frequentes nesse cenário e daí passa a ideia também de resiliência da população, que em todo esse cenário é conhecida como população bastante resiliente, mas que não por isso ela deve ser ignorada, os seus direitos. Aqui é um exemplo típico de uma imagem coletada em um dos sites da referência, que mostra algumas pessoas na população rural fazendo controle de gado. Em relação ao acesso à justiça, foi, foi visto tanto o texto do acesso à justiça de Mauro, quanto de políticas para o GART, quanto políticas públicas propostas para a racionalização do acesso à justiça, que é da revista do Instituto de Direito Brasileiro, em Lisboa. O acesso à justiça é um livro e essas políticas públicas foi um artigo fornecido por minha orientadora Lidiane. Aqui um trecho de, de Capelletti que fala justamente sobre essa necessidade da população de baixa renda, mais vulnerável, ter efetivado esse acesso à justiça por meio de advogados e que, de certa forma, aquele mundo judicial e os seus direitos eles se formam de uma forma meio distante, complexa e, de certa forma, misteriosa para aquela população e que precisa ser esse processo precisa ser interrompido, o acesso à justiça precisa ser próximo à população, precisa atingir aqueles que mais necessitam. E aqui o cronograma que foi pensado em relação a 2021, mas claro, novamente falando que vai depender da pandemia, do Covid-19, se haverá a possibilidade da entrevista ser feita de forma remota, ou se não, após a vacina da população na região. Os 4 primeiros meses será para uma maior revisão bibliográfica, segundo essa ideia, em 2021. E o objetivo 2, que seria justamente questionários e entrevista, tem esse período mais longo, mas que, claro, vai depender também
do estado da pandemia na época, e os objetivos 3 e 4 vão depender justamente da coleta de dados do objetivo 2. E será feito, redigido o projeto em 2021, em todo o ano, para no final do ano haver a apresentação do projeto e a sua respectiva publicação. Aqui as referências, algumas referências utilizadas. Open Brasil foi aquela imagem, as imagens usadas aqui foi pelo Open Brasil. Agradeço a, a paciência pela apresentação e boa noite, boa tarde ou bom dia.